Viva! Oficina Mais uma vez, Jurídica, seguidores Edson do Júnior. canal e da página, porque a Oficina Jurídica tem um canal no YouTube e uma página no Facebook. Né? Mais uma vez, prazer, Edson Tishman Macombo. Estou aqui para fazer ou para dar seguimento ao nosso programa. Como eu fiz referência no primeiro vídeo que eu coloquei à disposição aqui no nosso canal do YouTube, que nós iríamos, nós, a Oficina Jurídica, trazer termos jurídicos, mas a nossa especial atenção não é somente dedicada aos amantes do direito, mas sim ao público em geral. Não é? E por via disso, como jeito de introdução, a Oficina Jurídica achou conveniente trazer aqui o conceito, ou seja, trazer a introdução ao estudo do direito, porque muito antes de entender as demais disciplinas, outros ramos de direito, é importante entender como é que funciona a parte introdutória. E por via disso, no vídeo passado nós trouxemos o conceito de direito e importa desde já fazer referência que os nossos conceitos são trazidos de forma descomplicada, até por inspiração de um canal brasileiro, que é TV Justiça, e que passa lá um professor que constantemente faz menção que os termos que ele tem trazido são de forma descomplicada. A semelhança do que ele faz é o que a Oficina Jurídica pretende também fazer. Bom, e por via disso, vamos dar seguimento ao nosso tema de hoje, mas é importante fazer uma ligação com o tema da nossa primeira aula. Sugiro que possam, para quem não tiver assistido a primeira aula, veja para que esteja contextualizado e que não, e através disto possa acompanhar com coesão ou com coerência tudo que vai ser abordado aqui em diante. Na aula passada nós tivemos a abordar sobre o conceito de direito e neste conceito de direito ficamos por abordar, ou melhor, trazer aqui o alcance de uma expressão que foi utilizada por nós, no sentido de dar a entender que o direito é um conjunto de normas jurídicas que regula a vida ou que regulam a vida de uma sociedade, e estas mesmas normas estão acompanhadas de uma proteção que se chama proteção coativa. Agora é importante desvendar, afinal de contas, o que é a proteção coativa. Bom, proteção coativa, eu olho para a proteção coativa, passo a repetição. Eu não vou trazer um termo técnico. Vamos para um exemplo do dia a dia, um exemplo de casa, que nós vivemos. Eu acredito que boa parte das pessoas também vive isso. Reparem que no seio familiar existe, vamos assumir que Edson, Marcelo e Andrea. Marcelo e Andrea é um casal, tem 3 filhos. E na casa da Marcela e da Andrea existem regras que devem ser cumpridas. E uma das regras instituídas é a obrigatoriedade de, porque os filhos do Marcelo e da Andrea são menores, regressarem a casa no período, ou seja, até às 19 horas. Esta é uma regra daquela casa, não é? Então, o fato de existir uma regra na casa da Marcela e do André, acredito que são esses nomes, espero que não tenha feito confusão, não significa que elas não possam ser violadas. E vamos assumir que um dos filhos, ou seja, o Edson, que é o filho deste casal, não cumpre com esta regra e naturalmente não chega às 19, chega às 20. O Edson não chegar às 20, naturalmente que não cumpre com aquilo que foi instituído pelos seus pais. A regra está lá, é uma norma familiar, foi instituída, mas eu, Edson, rebelde, mas não sou rebelde, decido não cumprir com isto. O não cumprir pode obrigar com que os meus pais, ou seja, com que os meus progenitores, Marcelo e Andrea, tenham que utilizar, se assim for possível, a força para obrigar com que o Edson tenha que cumprir com aquela norma. E vamos lá, quem nunca sofreu uma coerção, este é que é o termo correto, psicológica, até física, por parte de seus progenitores e por parte de seus familiares? Acredito que boa parte tenha sofrido, principalmente os não desta geração, mas os que vêm da geração de 1990 e por aí vai, com toda certeza que sofreram um bocadinho de coerção, para poder cumprir com certas obrigatoriedades. Então, o Edson não cumpriu, André e Marcelo decidem utilizar a força para obrigar o Edson a cumprir. Exatamente. Proteção coativa assemelha-se ao uso da força por parte dos progenitores do Edson, no sentido de obrigá-lo a cumprir aquilo que ele deveria ter cumprido de forma voluntária. Porque as normas jurídicas foram criadas e têm como destinatário, ou seja, o destinatário da norma jurídica somos nós, é o cidadão.
o fato do cidadão não cumprir com uma norma jurídica, o Estado pode utilizar da força para obrigar com que o cidadão tenha que cumprir com aquela norma jurídica. Por exemplo, existe a obrigatoriedade de, nesta altura de pandemia, fazer-se a via pública mediante a utilização de máscara. É uma norma, não é? Ela foi criada, é uma norma jurídica. E o destinatário desta norma, não é? São todos os cidadãos que se encontram no território moçambicano. Vamos assumir que o Edson, mais uma vez rebelde, não é? Decide fazer essa via pública sem a utilização ou sem o uso de máscara. Ou melhor, sem utilizar a máscara. O que pode acontecer com Edson? Ou pode ser interpelado pelos agentes da Polícia de Proteção, que numa primeira fase, o termo que eu acredito que deve ser utilizado, e acredito que, mais uma vez, é utilizado para essa repetição, é no sentido de interpelar Edson, abordar e procurar saber o porquê de não estar a utilizar a máscara. Não é? Porque ele não está a cumprir com uma norma jurídica. Ou seja, o agente da Polícia de Proteção tem a incumbência, não é? Foi encarregado de poder fazer a fiscalização de uma norma jurídica. Então, o fato do Edson não cumprir a norma de forma voluntária, o agente tem a prerrogativa, tem a faculdade de, né, procurar numa primeira fase saber os motivos que ditaram com que o Edson não utilizasse a máscara e até obrigar. Ou seja, até o extremo, numa situação que o Edson não utiliza e ainda é rebelde até com o próprio agente da polícia, pode-se dar o caso dele do Edson ser recolhido. Não é? Ser recolhido. E ele vai para uma esquadra, da esquadra para o tribunal e por aí vai. Tudo isso porque não cumpriu. Ou seja, não utilizou uma máscara, não cumpriu com uma norma jurídica. Então, por via disso, o Estado tem a faculdade, tem a possibilidade, tem a capacidade, eu acredito que este é o termo correto, de utilizar a força, a coerção, que é para obrigar com que o Edson tenha que utilizar a máscara. Então, a proteção coativa é nada mais, nada menos que a capacidade, a possibilidade que o Estado tem de utilizar a força para garantir o cumprimento das normas jurídicas. Porque, a priori, de princípio, as normas jurídicas devem ser cumpridas de forma voluntária. Exato. Mas o fato das normas existirem não significa que o cidadão vai cumprir de forma voluntária. Então, por via disso, o Estado deve ter este poder, não é, de utilizar a força, não é, através das várias entidades que existem, dos tribunais, agentes da polícia, para obrigar com que o cidadão tenha que cumprir com as normas jurídicas. Então, reparem que o conceito, voltando para a nossa primeira videoaula, trouxemos o conceito que o direito vai ser um conjunto de normas jurídicas que regulam a vida de uma sociedade. E este conjunto de normas jurídicas encontram-se assistidas de uma proteção. E esta proteção chama-se proteção coativa, que é a possibilidade, a capacidade que o Estado tem de utilizar a força para obrigar o cumprimento de uma determinada norma jurídica. Ou seja, não cumpriu, o Estado tem o poder de obrigar a cumprir. Não é? Violou, por exemplo, existe uma norma em Moçambique, acredito que em boa parte dos estados, porque este vídeo, acredito, passa a repetição que não será visto somente em Moçambique, acredito eu, não é? Acredito que, estou a utilizar muito acredito, não sei porquê, é melhor acreditar e ter fé. Acredito que este vídeo possa ser extensivo para os demais territórios, não é? E por via disso eu vou trazer o seguinte exemplo. Eu acredito, prefiro acreditar, que tirar a vida de outrem não é somente considerado crime em Moçambique. É no Brasil, Angola, Estados Unidos e por aí vai. Não é? Então, se o Edson decide, não é, com dolo, com a intenção de tirar a vida, por exemplo, do André, em Moçambique existem normas jurídicas que foram criadas para sancionar a todo aquele que de forma deliberada, consciente, com dolo, tirar a vida de uma terceira pessoa. Acredito que as normas instituídas para penalizar este tipo de ato aqui em Moçambique podem, ou seja, melhor, são as mesmas instituídas nos demais territórios. Brasil, China e por aí vai. A diferença pode ser na forma de penalização, ou seja, na moldura penal. Então reparem, o Edson tirou a vida de uma pessoa cá, do André. Vai ser penalizado sim, porque o Estado tem esta capacidade de utilizar a força, não é, para obrigar o cidadão a cumprir com uma determinada norma jurídica. A norma é não tirar a vida de ninguém. Tirou a vida, o Estado está lá para obrigar o cumprimento. Não tem. Reparem que o cumprimento não é no sentido, não tem como recuar porque a vida perdeu, não tem como voltar. Mas o Estado vai penalizar, né? Vai penalizar aquele cidadão por não ter cumprido de forma espontânea, de forma voluntária, uma norma instituída.
Tudo isso é só para explicar o que é a proteção coativa. Voltem sempre, sugiro que possam sempre recuar para o exemplo de casa, quando nós não cumpríamos com algo que era instituído dentro de casa, e por via disso os nossos pais, os nossos avós utilizavam a força, que podia ter ser psicológica, no sentido de intimidar, utilizavam força física, não é? No sentido de poder disciplinar e fazer com que os seus netos e seus filhos, por via disso, possam cessar com o não cumprimento das normas jurídicas, das normas familiares. Este é o termo correto. Então, proteção coativa é esta capacidade, é isto que o Estado, é este poder, esta autoridade que o Estado tem de poder utilizar a força, a semelhança daquilo que está a acontecer no caso das dívidas ocultas aqui no nosso belo Moçambique. Para quem não tem conhecimento em Moçambique, o julgamento, acredito que, se a memória não me engana, iniciou no mês de setembro ou no mês de outubro. Corre um processo, por conta de dívidas que foram contraídas e que tem se discutido que são ocultas e por aí vai. Então, temos arguidos que neste exato momento respondem em sede do tribunal. Por quê? Porque é esta proteção que as normas jurídicas têm. Ou seja, no caso da sua violação, do não cumprimento, o Estado aparece, intervém, não é, com o poder que tem por via dos tribunais e por via de outras entidades que neste momento não importa fazer menção, e obriga, não é? E obriga, sim, com que haja o cumprimento daquilo que foi violado. Se não for possível o cumprimento, obriga a reparação, que pode ser pecuniária, pode ser a entrega de um bem equivalente e por aí vai. Mas a proteção coativa é nada mais, nada menos que a possibilidade ou a capacidade, eu gosto de utilizar a capacidade, que o Estado tem de utilizar a força. Os nossos pais, os vossos pais. Hoje em dia isso já não é aplicado em alguns territórios, né, por conta do desenvolvimento do nosso sistema jurídico e pelo conhecimento que as pessoas vão adquirindo e etc, etc. Já não tem se utilizado com bastante frequência força, não é? Mas proteção coativa é no caso do não cumprimento de uma norma, de uma norma familiar, quando o nosso pai utiliza a força, obriga a cumprir e por aí vai. Só que diferente do nosso pai, falando das normas jurídicas, o nosso pai seria o Estado. O Estado vai utilizar a força, sim, para obrigar o cumprimento de uma norma jurídica. Exato, mas na próxima aula, porque vamos fazendo vídeos curtos, iremos discutir a divisão desta proteção coativa, porque existe um ponto que é discutido que eu vou fazer, a oficina jurídica vai trazer aqui para que vocês possam ter conhecimento. Para quem já tem conhecimento, esta oportunidade de saber mais, para quem não, vai saber aqui, né? Ou melhor, saberá aqui. Então no próximo vídeo teremos mais. Muito obrigado, coloque o seu gosto e partilhe o vídeo. E até a próxima, na aula 3.